Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Meus amigos, hoje nós vamos falar muito de Copa Libertadores da América e já projetando também o final de semana do Campeonato Paulista, porque temos clássico entre São Paulo e Santos no Morumbi. Falar também do Campeonato Paulista da Série A2, porque a Briosa ontem conquistou uma belíssima vitória e agora está liderando o Campeonato Paulista. E tem rodada no final de semana, a Portuguesa também jogando em casa. Na velocidade no mundo da Fórmula 1, em Melbourne, aqueles que são os responsáveis pelas equipes de Fórmula 1 estão reunidos. O assunto coronavírus. Vai haver ou não o Grande Prêmio da Austrália? É um dos assuntos que eles estão debatendo neste momento. Meu caro Guido Bortolomazzi, muito boa tarde para você. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Você falou uma situação que os dirigentes da Federação Paulista de Futebol já estão analisando as rodadas do Campeonato Paulista, porque a gente sabe que o estado de São Paulo, principalmente a capital, já entrou num estado de alerta, está todo mundo aí preocupado com o crescimento já na cidade de São Paulo com o coronavírus, então pode ter aí essa paralisação também de rodadas importantes do Campeonato Paulista, porque a gente não sabe como é que as coisas vão caminhar daqui para frente. Então, os clubes também já estão preocupados com relação a isso aí, não só no Paulista, mas como em todas as competições onde tem aglomeração de pessoas, a situação acaba se complicando. O Santos volta a jogar nesse final de semana contra o São Paulo, jogo marcado para sábado no Morumbi, 19 horas e 30 minutos, e 19 horas, e a gente fica na preocupação agora de saber como é que esse time vai se comportar, porque as últimas partidas que o Santos jogou, conseguiu vitórias importantes, mas o torcedor ainda está com o pé na frente e outro atrás com relação ao rendimento do time. São Paulo vem de vitória na Libertadores e agora precisa de um bom resultado no Campeonato Paulista. Vamos saber como é que o técnico Gesualdo vai montar essa equipe e se o Marinho tem ou não condições de voltar nessa partida. Bom, daqui a pouquinho o Guido faz uma análise aí da rodada da Copa Libertadores da América, porque o São Paulo ganhou ontem, Flamengo também ganhou ontem, enfim, e o Atlético do Paraná perdeu. Hoje tem Grenal, hein? Grêmio e Inter e Grêmio pela Copa Libertadores da América, também um grande jogo lá em Porto Alegre. Antes da gente faturar e voltarmos aqui com todos esses assuntos, eu quero lembrar a você que está acompanhando o Baixada Esporte e que compra produtos para festa, venha para Cacau Center. É a maior loja do gênero em todo o litoral paulista quando o assunto é festa. E tem promoções imbatíveis, você está vendo aí na tela. Antes de ir em qualquer lugar, vá na Cacau Center. Além de encontrar tudo o que precisa, você paga mais barato. Pode ir rodando aí as promoções, que você que já sabe que compra esse tipo de produto, sabe que são preços que falam, ó, é arrasador, não tem para ninguém. Esse preço eu só encontro mesmo na Cacau Center. E detalhe, hein? Para quem não sabe, a Cacau Center em São Vicente fica ali na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour, em São Vicente. São mais de 40 mil itens. E nós temos uma promoção aqui também muito legal, que é do ovo maltine. Muito utilizado pelas pessoas que fazem doces, né? Olha, ovo maltine, somente quem vê o Baixada Esporte chega na Cacau Center e fala, ó, eu vi lá no programa Baixada Esporte da Santa Cecília TV. Ovo maltine, sabe quanto você vai pagar na promoção dizendo que viu o programa? Só R$ 24,99. Tá quase 30. Em qualquer lugar, você vai pagar quase R$ 6 a mais. Lá você dizendo que viu o Baixada Esporte, você paga apenas R$ 24,99. E segundo o Marcelo, que esteve aqui com a gente ontem, esse aqui é o produto mais vendido no Brasil para as pessoas que fazem cobertura de doces, de chocolate, enfim, ovo maltine. R$ 24,99, mas tem que dizer que viu o Baixada Esporte para pegar esse preço. E a promoção vai até terça-feira da semana que vem. Guido. Não, eu só queria te falar que o preço de R$ 29,99, que é vendido lá na Cacau Center, já é mais barato do que todos os mercados e lugares que você encontra o ovo maltine. Já é mais barato. E além de ser barato, ele está dando essa promoção de R$ 24,99.
Ele reduziu o preço para quem assiste o programa. Muito bem. Então tá aqui, ó, ovo maltine, para você chegar lá e falar, olha, eu vi o Baixado Esporte, hein? Aí você paga apenas R$ 24,99. E como o Marcelo falou, se você precisa comprar muito esse produto, falou, não tem limite, não. Pode chegar lá e falar, eu quero 10 latas de ovo maltine. Pode levar Você e sabe vai que pagar tem cada uma mercadinho? R$ 24,90. Você sabe que tem mercadinho Em 99. de digo. bairros assim, Opa! que vai aproveitar, porque Claro. o cara fala, pô, esse preço aqui eu vendo a R$ 35, R$ 36 reais, vou pagar só R$ 24,99, tá indo para lá correndo. Com certeza. Uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho no Baixado Esporte para falar muito de Copa Libertadores, Campeonato Paulista e muito mais, além da Briosa, hein? Você não pode perder. Fique aí, a gente volta já. Bom, de volta aqui para mais um bloco do Baixado Esporte. Vimos agora aí a mensagem do governo do Estado de São Paulo a respeito do coronavírus. E eu sei que é um hábito do povo brasileiro, que o povo brasileiro é um povo assim muito amável, né? Ele gosta de se confraternizar com as pessoas e tal. E é um hábito muito comum da gente, a generosidade de você estender a mão. Mas é recomendável que hoje, em função do coronavírus, a gente não tenha esse hábito. Tanto é que a FIFA determinou, puxa, os atletas se cumprimentam dando só um toquinho de antebraço e tal. Então, ao invés de dar aquele tradicional aperto de mão, vamos fazer o seguinte. E aí, tudo bem? Tranquilo? Isso não é nenhuma falta de educação. É uma questão até de prevenção por causa do coronavírus. Alessandro Nunes Bortolomazzi, boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixado Esporte. Realmente, essa situação do coronavírus está deixando todo mundo de cabelo em pé, porque as notícias a gente não sabe o que se tem de verdade ou não com relação à infecção do coronavírus, se ela é tão letal como falam ou se ela não é tão letal como falam, porque cada um fala uma coisa, né? Alguns falam que ela é mais letal para os mais idosos, outros já falam que ela é letal para todo mundo, outros já falam que ela não é letal para ninguém, que é muito menos letal do que o HN1N1. Então a gente fica sem informação. O que é certo é que a desinformação faz com que as pessoas tomem algumas atitudes que não levam a nada. Por exemplo, eu fui viajar agora no final de semana e no avião tinha muita gente de máscara. Inclusive, a senhora que estava sentada ao meu lado estava de máscara e me ofereceu uma máscara. Falou, você quer uma máscara? Eu falei para ela, mas eu não estou infectado. E a máscara é para quem está infectado, porque a máscara não protege nada. Ela protege, se você está infectado, de infectar outras pessoas, né? Então, as pessoas não têm ainda a noção concreta do que é. Mas vamos falar de esporte, porque o esporte também está sendo abalado nesse momento por causa do coronavírus. Já tivemos a suspensão da NBA, agora da Major Soccer League, ou seja, tudo está parando, o mundo está parando por causa de um vírus. E rodada do Campeonato Italiano sem público também. O Campeonato da Copa Libertadores no Paraguai, jogos sem público. E a tendência é as coisas aumentarem ainda mais. Por falar em Libertadores, Guido, ontem a gente debatia aqui com a nossa bancada eclética que estava aqui a respeito do futuro do São Paulo na competição, que era o jogo contra a LDU. E alguns até falavam o seguinte, se der empate São Paulo e LDU, São Paulo corre o risco já de ficar fora. Grande possibilidade, porque a LDU iria para 4 pontos, São Paulo ficaria com 1, e o River massacrou o time da divisa lá do Peru com a Bolívia, que é o binacional. 8-0 poderia ter sido uns 10. Né? Mas o São Paulo foi bem, meteu 3 no time da LDU. Vamos ver como é que foi a vitória São Paulina e fazer agora um balanço, porque esse São Paulo que a gente vai ver agora joga depois de amanhã contra o Santos no Morumbi. Você esperava uma vitória assim, até certo ponto tranquila, Guido? Não, eu acho que foi uma vitória importante. Eu acho que o São Paulo ganharia o jogo. Agora, a maneira como o time da LDU se comportou é que eu achei estranho, né? O time não jogou o futebol que eu vi esse time jogar contra o River. Mas foi em casa, né? Não importa. Lá no Equador, né? Mas você enfrentou o River. Você inventou o reserva do River, né? Mas enfrentou um time perigoso. E aí conseguiu o resultado positivo. Quer dizer, esse grupo é o que eu estava comentando no início da competição, quando o São Paulo perdeu para o Binacional. A equipe do Binacional vai fazer a diferença. É o pêndulo da balança. Porque o River já provou que meteu 8, poderia ter metido 10 naquela equipe, e agora vai jogar lá, a probabilidade é ganhar de novo. A probabilidade da LDU também é ganhar os 2 jogos, você entendeu? E o São Paulo ser eliminado, porque perdeu dos caras.
Esse é o problema. Ninguém vai tirar ponto, ninguém vai tirar. O time do Binacional não vai tirar ponto de ninguém aí. Nem da LDU, nem do River. E o São Paulo perdeu para eles. Pra você ver se o São Paulo também vai perder da LDU lá no Equador. Pode até perder. De repente chega lá, arranca um empate. Não é bem assim. O São Paulo também não é um time qualquer. Né? Agora, essa vitória ontem, Alessandro, até questão de saldo de gols. São Paulo perdeu de 2-1 pro Binacional, meteu 3 ontem. Já está com 2 gols favoráveis de saldo. O time da LDU meteu 3 no River e tomou 3 ontem. Saldo 0. Isso também pesa na balança. E o River meteu 8 ontem. 8, já está com saldo aí 5, de 4. Está com saldo 5, né? 5. Isso. É assim, vamos lá. Vamos colocar algumas coisas, pontuar algumas coisas desse grupo do São Paulo, LDU e River. Primeiro, o jogo da LDU com o River a gente tem que descartar, porque o River estava focado na final do Campeonato Argentino contra o Boca e mandou para lá os reservas dos reservas. Quem foi para o Equador jogar contra a LDU foram os reservas do River, né? E aí o River acabou perdendo por 3-0. Ontem o River já jogou com o time titular, meteu 8 no Binacional e vai jogar no Morumbi contra o São Paulo, ou a próxima partida, né, pela Copa Libertadores, com o time titular. Para mim, essa partida é a decisiva do grupo. São Paulo e River. São Paulo e River. Porque se o River conseguir ou arrancar um empate do São Paulo no Morumbi, ou até uma vitória do São Paulo, aí complica a vida do São Paulo. Porque aí o São Paulo vai ter que sair para jogar com a LDU, né? Vai receber o Binacional em casa, beleza, mas vai ter que sair para jogar com a LDU, e aí o jogo da LDU passa a ser mata-mata. E aí os dois são fora, LDU e River. É isso aí. Então, quer dizer, aí o jogo contra a LDU vai ser mata-mata e contra o River vai ser mata-mata. Então, a situação do São Paulo, como disse o Guido, ela se complicou um pouco no grupo por conta da derrota para um time que todo mundo pode ser que ganhe, que é o Binacional. Apesar da altitude, o São Paulo perdeu muitos gols no primeiro tempo e aí cansou no segundo tempo e não conseguiu fazer o resultado. Mas eu acho que realmente a disputa vai ser aí entre River, São Paulo e LDU. Agora, tem uma coisa interessante para você ver. A LDU ganhou do River. O São Paulo ganhou da LDU e o São Paulo perdeu para o Binacional, certo? O São Paulo tem que ganhar do River. O São Paulo tem que ganhar do River para equiparar com a LDU. Porque a LDU ganhou do River em casa. E agora o que vai acontecer? Vai jogar LDU e Binacional. Não, é que o Alessandro falou, o jogo do São Paulo é em casa contra o River Plate. Tem que ganhar. É fundamental. Tem que ganhar, sim. porque agora tem que fazer essa comparação. Eu estou brigando, a minha disputa é com a LDU. Certo. Eu tenho que brigar com eles. O que eles fizerem, eu tenho que fazer. A LDU ganhou do River. Lá Vai ter que ganhar do no River no Equador. São Paulo. São Paulo tem que ganhar do River no Morumbi. Não tem jeito. E o River, depois aí a briga vai ficar nas 2 partidas fora de casa. Porque eu não acredito que a LDU perca do Binacional. Eu não acredito. Eu acho que eles vão para lá agora e vão fazer 3 pontos, aí faz 6 pontos e o São Paulo vai ter que ganhar. Bom, esse jogo do São Paulo ontem deu uma certa tranquilidade em termos, né? Porque era um jogo de risco. Se empatasse, meu Deus, ou perdesse então, nossa, poderia eclodir uma crise no São Paulo sem precedentes. E agora vai focar no jogo do Santos e São Paulo no Morumbi. E uma outra situação, hein? A LDU ganhando vai a 6 pontos. São Paulo e River ficam com 3. Certo? Tem o confronto aí. O empate, esse jogo aí, já começa a complicar. Complica mais o São Paulo. Não, o River também. Não, o River também. Não importa. Você fica com 4 pontos. Mas o E o River- outro já meteu 6. Tá bom, mas o River pega... Aí o São Paulo joga com o River lá na Argentina. Mas O aí é River- complicado. o É um River jogo vai que pode decidir em casa, acontecer, né? né? Não, mas Tudo aí- pode acontecer. Mas o empate complica mais o São Paulo. Por que complica mais o São Paulo? Porque o empate pro River fora de casa é um bom resultado. O River vai a 4 pontos e mata o São Paulo no Monumental e mata o LDU no Monumental. O São Paulo não. O São Paulo vai ter que sair contra o River e vai ter que sair contra a LDU. Não sei se mata, não. Não é assim, não. Porque o River pegou a galinha morta, rapaz. Por isso que meteu 8. O River perdeu do Boca. O River não tá essas coisas, não, esse ano, não. Não é assim, não. Por isso que eu tô te falando, o empate, pros dois, é um péssimo resultado. E o São Paulo perdeu o goleiro pro Clássico, hein? Perdeu o goleiro pro Clássico, né? O Thiago Volpi teve uma contusão na mão. Tá vendo hoje qual a gravidade dessa contusão, mas parece que é mais sério do que se esperava. E por falar no clássico São Paulo e Santos, você pode entrar na página do Facebook do Baixada Esporte Palpites e colocar o palpite para o jogo e concorrer a um par de convites da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. E um detalhe, né? Nome, bairro e o palpite. Se houver mais de um acertador, o jogo é sábado, hein?
19 horas no Morumbi. Se houver mais de um acertador, a gente faz um sorteio ao vivo na próxima segunda-feira aqui no Baixado Esporte. O importante é você participar. E o detalhe, para quem não conhece ainda a Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande, aproveite, leve a sua família. O horário de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até 11 da noite. No sabadão, das 11 da manhã até meia-noite. E no domingo, das 11 da manhã até as 18 horas, até as 6 da tarde. E toda sexta, sábados, domingos e feriados, tem música ao vivo. Bom, o assunto continua sendo Copa Libertadores da América. Depois do São Paulo, vamos falar do maior favorito do futebol brasileiro e talvez da América do Sul. O Flamengo ontem atropelou o Barcelona, né? De novo, uma grande atuação e a galera encantada com o Flamengo. Alessandro, dá uma olhada nisso aí, ó. Parece um bando de abelhas, Alessandro. É verdade. Na verdade, eu não assisti o jogo do São Paulo ontem, eu assisti o jogo do Flamengo. Eu parei para ver o jogo do Flamengo porque eu queria ver como é que estava essa máquina, se realmente era essa máquina toda. E aí você vê essa tabela que resultou quase no primeiro gol e depois no pênalti também, foi uma tabela muito envolvente. Ou seja, o Flamengo está com tudo e não está prosa, né? Como diria o poeta. Sabe Deus o que vai acontecer com esse time do Flamengo aí nesse ano. Tem uma coisa, essa jogada que você está falando aí, eu vi a análise de como começou, a bola saindo do Thiago Maia, tocada lá do lado esquerdo, a bola no pé, ele tocou pro meio-campista lá, o Gerson dominou essa bola, virou o jogo pro meio, a bola caiu no pé do Arrascaeta, o Arrascaeta dominou, voltou no Thiago Maia virou o jogo do outro lado de novo pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique voltou a bola pro meio, aí aparece os três dentro da área, que a defesa do Barcelona não sabia para onde ia. Não dá para marcar a movimentação desse time do Flamengo. E o Gustavo Henrique, hein? Fazendo gol de cabeça. Fazendo gol de cabeça como no Santos Futebol Clube, hein? Mas começou como centroavante, não foi? Ele era centroavante. Então é isso. Ele falou que foi o primeiro gol dele e ele estava ansioso para fazer o primeiro gol. E aí o pênalti, né? O pênalti que a bola pegou na mão. E aí tem gol do Gabigol? Tem gol do Gabigol, tá aí. 6 pontos em 2 jogos. Você acha que o Flamengo vai ser o campeão na pontuação, na fase de classificação? Pode ser que sim, mas isso pouco importa na Copa Libertadores da América. Porque depois é sorteio, né? De repente ele pode pegar até uma bomba pela frente. E aí é o seguinte, mata-mata, a gente sabe que o Flamengo é favorito, mas mata-mata. Ontem o Liverpool era favorito ontem. E perdeu. E deu adeus. Deu adeus. Campeão da Liga dos Campeões da Europa e campeão do mundo. Foi embora o Atlético de Madrid campeão da Liga da Europa, campeão do mundo, campeão da Premier League com não sei quantos pontos de diferença para o segundo colocado. E ontem o Atlético Madrid com uma retranca danada, né? Com uma retranca danada. Parecia aquele jogo Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Entendeu? E o Liverpool ficou fora. Então a gente não pode falar, favoritismo do Flamengo. O jogo é jogado. Mas aqui falou tanto o David, como falou o Robert, também o João Paulo. Eles citaram isso. Aliás, foi o Robert ontem que mais detalhou. Falou, Edson, Campeonato Brasileiro, para mim, o Flamengo já é campeão. Aliás, palavras do Robert. Porém, Copa do Brasil, pelo mata-mata, muda. Lógico. Ninguém pode dizer, o Flamengo não. Porque mata-mata... Tudo pode, um detalhezinho aqui, acolá, uma falta de sorte ali, enfim. É o que aconteceu com o Atlético de Madrid ontem. Despachou um time que foi o ano passado campeão da Liga e campeão do mundo. Você sabe que a gente fala, porque foi essa entrevista que muitas coisas foram reveladas e a gente está vendo o que está acontecendo com o Flamengo, está fazendo agora no campeonato. Eles vão focar Libertadores. Porque quando terminou o jogo do Mundial, o Flamengo acabou perdendo o Mundial para o Liverpool. Perdeu por 1-0 numa falha, que poderia até... E ele falou porque trocou a Arrascaeta e trocou também o outro menino lá, como era? O camisa 10? O Arrascaeta e o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro, que ele falou que os dois foram culpados pela derrota, porque não jogaram... Assim mesmo ele falou. Porque não jogaram o que sabem. E em virtude disso, o time do Flamengo perdeu a qualidade e por isso o time perdeu lá para o Liverpool, porque se os dois jogassem o que sabem jogar... O Flamengo ganharia do Liverpool. E ele falou claramente, o nosso foco é voltar de novo para a final do Mundial. E a Libertadores é prioridade e nós vamos ganhar a Libertadores. Palavras do Jorge Jesus. Quer dizer, esse time do Flamengo vai focar a Libertadores.
Não sei o que vai acontecer na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, que são competições que eles querem ganhar também. Mas a Copa do Brasil, o Flamengo só entra nos 16. Lá na frente, Aí vai entrar só lá quando tiver os Mas 16. o foco é Copa Libertadores. Porque esse ano aqui, na verdade, vão classificar 8 equipes que já estão disputando a Copa do Brasil. E aí depois entram os 8 que foram para a Libertadores, incluído o Corinthians, que foi para pré-Libertadores, vai também para essa fase da Copa do Brasil. Então só lá na frente que vai entrar Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, ou seja, todos os times que estão na Libertadores. E falar em Libertadores, hoje tem Grenal. A gente vai falar do Grenal daqui a pouquinho. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Edivaldo, lá na CDTran. E atenção, hein? Para você que quer tirar sua primeira carta de habilitação, vá até a CDTran. Maiores informações, eu vou colocar o endereço e o telefone na tela. Fica lá em São Vicente, na Avenida Prefeito José Monteiro, 76. Se você quiser mais informações, é só ligar e falar com o Edivaldo, que está aí na tela, ex-presidente do São Vicente Atlético Clube. Vai atendê-lo e vai dar todas as orientações que você precisa para tirar a sua primeira carta de habilitação. CDTran, um abraço lá para o Edivaldo. Fechando esse primeiro bloco de Copa Libertadores, o Santos vai enfrentar o Olímpia do Paraguai. Próximo jogo. E o Olímpia enfrentou ontem a equipe do Defensa e Justiça. Vamos ver como é que foi o jogo? Com análise aqui do Guido e do Alessandro, já que na próxima semana receberemos o time do Derlis Gonzalez, Guido Bortolomé. E provavelmente o jogo do dia 25 de abril, que é o jogo de volta lá no Paraguai. Sem público. Sem público. Aí a coisa pode complicar pro Olímpia. O Olímpia é um time forte também do grupo, né? Aí, chegou junto ali, acabou vencendo a partida, mostra força, tem um time muito bem preparado, sempre chega forte nas competições na Copa Libertadores, então é um time que vai dar trabalho. É um time que vai dar trabalho e vamos ver aí como é que o Santos se comporta mesmo jogando essa partida na Vila. O Santos tem tudo para fazer 3 pontos, mas o Olímpia é um time que dá trabalho. Deve ser os dois aí, né, Alessandro? O Santos primeiro colocado do grupo e o Olímpia do Paraguai, porque o Delfim e O Defensor. o Defensa de Justiça, já com a segunda derrota consecutiva, acho que dificilmente alcançarão a segunda vaga aí, né? Eu esperava mais do Defensa e Justiça, né? Todo mundo falou do time do Defensa e Justiça e tal, eu esperava um pouquinho mais dos argentinos. Acho que é caseiro, é um time caseiro. Né? Mas mesmo assim perdeu do Santos em casa, né? Então, de virada ainda, né? Então acho que... Rapaz... Ele deu uma voadora. O cara deu um... Olha só, que coisa, hein? Ele talvez não tivesse visto o jogador. Ele mesmo falou, eu ia amortecer a bola. Caramba. Só a cabeça do cara ia acontecer. Acho que ele ficou confuso com o reflexo das luminárias dos refletores. Você é louco. Ele foi mesmo porque ele quis dividir a bola. Isso que aconteceu. E a jogada aérea, né? Atenção, zaga do Santos Futebol Clube. Jogada aérea do Olímpia, hein? Vamos ficar antenado aí, porque é o jogo principal. Pelo menos a arma mais potente do time do Olímpia são as jogadas aéreas, né? E será que nós vamos ter algum reflexo do coronavírus na Libertadores também, não? Bom, alguns jogos Esse jogo, por exemplo, o Olímpia vai ser sem torcida. Sem público. Já está definido. Né? Já sem público. Eu estou falando que o coronavírus pode influenciar no Campeonato Paulista. Por exemplo, os 2 jogos da Copa Sul-Americana, que o Tite convocou a seleção, acabou. Sim, isso eu sei. Então, para vocês terem uma ideia, o Campeonato Sul-Americano de Karatê, que seria realizado na Bolívia de 21 a 26 de abril, foi cancelado. Foi cancelado. Ontem foi cancelado. Agora fica a grande pergunta no ar, né? Que são os Jogos Olímpicos de Tóquio. Estão aguardando até meados do mês que vem de abril para saber se será adiado para dezembro ou não. Bom, de qualquer maneira, tá aí, ó. A parada dura que o Santos vai ter. Foi 2-1 o jogo, o Olímpia levou, ganhou 3 pontinhos, né? E o Santos aí lidera o seu grupo com 2 vitórias e tomara que o Santos sacramente a 3ª vitória. E aí vai a 9, ficaria o Olímpia com 4, né? Mesmo que o Defensa e Justiça ganhe, vai a 3. O Santos colocaria 6 pontos de vantagem no 3º colocado. A coisa está muito bem encaminhada na Copa Libertadores. Vamos fazer o seguinte, uma pausa, daqui a pouquinho voltamos para falar do Santos, que pega o São Paulo com novidades. As notícias aí, o Santos pode, né, ter assédio de alguns clubes aí, em cima de alguns jogadores. E a gente vai falar de outros assuntos também, como o Campeonato Paulista da Série A2, a bonita vitória da Portuguesa ontem. Mas antes de mais nada, um recado para você que está com o seu celular e ele deu pane.
não fique preocupado. Deu pane no celular? Traga aqui na Top Center. São 10 anos no mesmo endereço. Profissionais de altíssima qualidade, competência e credibilidade no mercado. Eles têm todo tipo de acessório, capas, películas, carregadores, baterias e consertam tudo na hora, na frente do cliente. E agora inovaram também. Para quem mora ou trabalha em Santos e não pode levar o celular, ou porque está trabalhando, ou porque não pode sair de casa pela idade e tal, é só ligar nesse celular que está na tela, 988-015626. Eles vão mandar o motoboy, vão fazer o orçamento na sua frente, você aprovando, eles levam o celular, arrumam o traje de volta e ainda você paga em 12 vezes no cartão. Deu pane no celular? Não se preocupe. Top Center, há 10 anos, no mesmo endereço, aqui na Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Não tem o que errar. Uma pausa, eu volto já já. Segura aí. Super Fácil Chevrolet Absoluta. As melhores condições para você trocar de carro. Entrada parcelada em 10 vezes sem juros. Onix LT 2015. Entrada dividida e R$ 694 mensais. Prisma LT 1.4 2014. Entrada dividida e R$ 854 mensais. Logan Authentic 2018. Entrada dividida e R$ 799 mensais. Cruze LTZ Turbo 2017. Apenas R$ 69.990. Chevrolet Absoluta. Em Santos, Guarujá e Praia Grande. Bom, estamos de volta e agora vamos falar do Campeonato Paulista da Série A2. Depois notícias do Santos que pega o São Paulo sábado no Morumbi, 19 horas. Ontem o Eurico Mursa, a Portuguesa, ganhou um jogo que estava lá atrás, foi adiado por causa das chuvas e acabou conquistando uma importante vitória e com ela a liderança do campeonato. Bela vitória da Portuguesa, hein, Guido? Jogando muito bem. A Portuguesa jogou muito bem, o Red Bull Brasil não conseguiu segurar e a Portuguesa acabou vencendo por um placar 3 gols, né, numa partida sempre muito importante, assumindo a liderança, faltando ainda 4 jogos para encerrar essa fase da competição. Isso mostra que a Portuguesa está muito bem encaminhada para buscar aí uma das posições que lhe dará a condição de jogar as partidas do mata-mata em casa, definir a última partida em casa. E o jogo de domingo contra o São Bernardo não é Eurico Mursa de novo. É, outra partida em casa. Então, e a Portuguesa pode fazer 13 pontos e aí ficar muito bem na competição, né? Já coloca aí mais um pontinho na frente. 23 pontos. 23 pontos, já coloca mais um pontinho na frente, quer dizer, dos outros que estão competindo com ela, e aí ela está muito bem encaminhada para assumir aí ou a primeira ou a segunda colocação do campeonato. E esse Red Bull aí não faz uma boa campanha, mas não é um time ruim não, viu, Alessandro? Porque todo o investimento está no Bragantino agora, né? Tá fazendo tudo lá. Tá tudo lá no Bragantino agora o investimento, então... Aí tá sendo mais base para começar a formação dos novos atletas, né? Isso aí, para depois fazer Eles estão comprando jogadores de outros lugares, estão colocando nesse time. É essa a filosofia do Red Bull. E ao mesmo tempo com esse time, observando os outros. Por exemplo, jogaram com a Portuguesa. De repente o cara fala, olha, tem um jogador na Portuguesa lá que pode servir pra gente na Série A1 lá, hein? Tem olheiro em todos os jogos. O Red Bull Bragantino disputa o Brasileirão da Série A, primeira divisão. Tem os números aí do campeonato, depois da vitória de ontem, gente olhando aqui, falando, mas como é que tá a classificação, né? Os números do Campeonato Paulista da Série A2, a Briosa, tal, tá bem, não tá bem? Repetimos, com a vitória de ontem, ela deu uma respirada muito legal, tá lá, ó, no topo da tabela. 20 pontos, 11 jogos. Faltam mais... 4 partidas. São 15 partidas. São 16 clubes. São 12 pontos em jogo aí. E outra coisa, a Portuguesa pega o time do... São Bernardo. Do São Bernardo, que está ali, ó, na 6ª colocação com 15 pontos. O São Bernardo está em terceiro, Guido. São Bernardo está em terceiro. É um jogo... O São Bernardo em terceiro, 19 pontos. É um jogo de 6 pontos, diria isso aí. Né? É um jogo em que a Portuguesa tem que fazer o resultado. Olha, reparem que aí, nesse pelotão, todos estariam classificados. Só tem camisa de peso, exceção ao Monte Azul. Monte Azul aí não tem tradição tal. A Portuguesa Santista... São Bernardo, 15 de Piracicaba, Taubaté, São Caetano, Juventus e a Lusa do Canindé. E se fosse hoje o término, Alessandro? O clássico das Lusas, hein? É verdade. Briosa e Portuguesa de Desportos. E outra coisa, uma informação interessante com a Portuguesa de Desportos. Os clubes de São Paulo se uniram e eles querem fazer com que a Portuguesa volte à primeira divisão.
E eles vão emprestar jogadores para a Portuguesa montar um time forte. Todos os clubes? Todos, o Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Não sei se o Santos entrou nessa brincadeira, mas os 3 grandes vão emprestar jogadores para a Portuguesa subir, porque eles acham que a Portuguesa tem que fazer parte da primeira divisão. E olha, o São Bento, apesar de estar em 9º lugar, também tem 15 pontos. Quer dizer, uma vitória do São Bento aí já coloca lá no pelotão dianteiro, é uma ameaça não só para a Portuguesa de Esportes, mas para outros clubes também que estão ali pertinho da 7ª, 6ª colocação. E a Penapolense, hein? A Penapolense que já disputou semifinal de Campeonato Paulista da Série A1, né? Tá aí para ser rebaixada para a Série A3. Que coisa, junto hein? com o Votuporanga, né? Muito bem, está aí, portanto, o panorama do Campeonato Paulista da Série A2. Parabéns, Portuguesa, por enquanto, líder do Campeonato Paulista. Guido, Santos e São Paulo, sábado no Morumbi. Como é que esse Santos vem para esse clássico e qual a importância? Que o Josualdo falou, olha, ganhar, perder ou empatar, vale apenas pela tradição do jogo. Mas a classificação nossa é inerente. Já estamos praticamente classificados. Mas não é bem assim, né? Porque o torcedor sempre espera vitória nos clássicos, porque os clássicos é que faz a emoção do futebol, né? Você tem aí Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, os 4 grandes. Até agora o Santos não conseguiu vencer nenhum clássico, entendeu? Perdeu o clássico que disputou para o Corinthians, acabou empatando com o Palmeiras, então agora fica a expectativa de buscar esse resultado contra a equipe do São Paulo. Até agora a gente não sabe o que pode acontecer no time do Santos e quem pode entrar aí, se porque todo mundo está vivendo essa expectativa do Marinho voltar. O Marinho se contundiu, teve uma fratura no pé, já está recuperado, já vem treinando, participou dos treinamentos a semana inteira, quer dizer, não ficou à disposição no jogo pela Libertadores, mas porque a preparação dele ainda não estava total, só que agora não. Agora ele já está à disposição do Gesualdo. Resta saber se o Gesualdo vai colocá-lo nesse confronto contra a equipe do São Paulo. Seria um baita do reforço, numa partida como essa, contar com o Marinho na equipe. E aí a gente vê como é que o time vai se comportar com uma formação mais forte, né? Porque só falta o Marinho para que a equipe do Santos possa estar com todos os jogadores titulares, o time sem problemas, a força máxima da equipe no Campeonato Paulista. Alessandro, não é tirar o brilho do jogo, mas os dois têm compromisso pela Libertadores na semana que vem. Os dois estão praticamente classificados dentro dos seus grupos no Campeonato Paulista. Não vai ser um jogo morno, na sua opinião, não? Não é aquele jogo que fala, olha, se perder estamos fora, ou corremos o risco de não ficar em primeiro. Você não acha que São Paulo e Santos, por esse aspecto, darem preferência para a Libertadores? O Santos pode sacramentar a vaga da Libertadores semana que vem e já está praticamente sacramentado no Paulista. Esse sábado, então, não tira um pouco do brilho desse jogo? Pode ser, pode. Realmente você tem razão, porque já estão praticamente classificados no Campeonato Paulista. Tem jogos pela Libertadores na semana que vem. Muito provavelmente será com portões fechados no Morumbi também. Né? A gente não sabe ainda, mas deve ser. Por quê? Por causa do coronavírus. Não, velho. Jogo normal. Será? Jogo normal, Será? jogo normal. Olha, porque hoje toda a cúpula, Não. prefeitura, governador e tudo mais estavam reunidos para o combate a isso. Não se surpreenda se nós tivermos portões fechados em... Não, já vendeu ingresso pro jogo. Tá, mas vender ingresso, Guido Bortolomaz. É uma pandemia. Jesus Cristo, é uma pandemia. Se a NBA, os atletas lá para jogar, eles fecharem e falam, não vai ter jogo, você acha que no Morumbi, porque vendeu meia dúzia de ingressos, não pode cancelar, fechar portão por causa de uma pandemia? Claro que pode. O governador do estado hoje, com o prefeito de São Paulo, com o Davi Wip, que é o médico responsável pelo controle da epidemia em São Paulo, estavam lá reunidos para as medidas que vão ser tomadas. Você acha que não pode ter uma reunião hoje à tarde na Federação Paulista e falar, ó, cancela todos o público dos eventos? Pode até acontecer, Claro que pode. mas por enquanto não temos a informação Tem que público isso no jogo de venha sábado. a acontecer. Agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte, tem 2 jogadores do Santos que estão na mira de outros times e, coincidentemente, são 2 zagueiros, o Lucas Veríssimo e o Felipe Aguilar. O Atlético do Paraná pediu o Felipe Aguilar? E a diretoria do Santos desmentiu a proposta que o Atlético teria feito pelo Felipe Aguilar. Qual foi a proposta? 10 milhões. De euros? Não, 10 milhões de reais. De dólares. Dólar? Pô, dá 40 milhões. Pô. Por isso que foi desmentida a notícia. A diretoria não comprovou a Pô, notícia. o Santos pagou 15, vendeu por 40? E aí não comprovou. Agora, uma coisa é certa, o Aguilar tá perdendo espaço no Santos. Para quem? Pô, nem aparece no banco, quer dizer, vai fazer o quê? Você tá perdendo, a molecada tá subindo, tem já jogador da base
que o Gesualdo está colocando já para treinar. E numa dessa ele pode perder espaço e ser negociado. Quem sabe? O Lucas Veríssimo é um jogador que mostrou a sua qualidade, é um dos principais jogadores do time do Santos. A diretoria não quer se desfazer dele, mas ele deu o sinal de alerta. Espera aí, todo mundo recebeu aumento salarial quando os clubes se interessaram. O Soteldo, o Sanches, todos os jogadores que acabaram botando a boca no trombone. Pô, eu tinha recebido 2 propostas, certo? Uma da Itália e agora do Atlético Mineiro. Eu não vou ganhar nada? Eu vou ficar com o salário que eu estou ganhando? Eu ganho menos do que muitos jogadores do Santos. Ele mesmo falou. Então, eu acho que a diretoria vai ter que chamá-lo agora e falar, ó, parceiro, vem cá, vamos manter você aqui, vamos aumentar o seu salário. E eu acho que é válido, porque se a diretoria, ele tem contrato, tem que cumprir o contrato dele. Aí o jogador fala, tá certo, só que é o seguinte, daqui a um ano, vocês não vão ganhar um tostão furado. É isso que acontece. Quando existe uma diretoria tacanha, cabeçuda, o jogador faz isso com ela. Fala assim, o meu contrato termina em 2021, o ano que vem. Não vai dar aumento? Não quer valorizar? Então eu vou ficar quietinho no meu canto. Eu vou cumprir o meu contrato. Quando chegar 6 meses para encerrar, eu vou fazer um pré-contrato, vocês não vão ganhar um tostão sequer. E vai acontecer isso se o presidente do Santos não chegar nele, chamar ele aqui e falar, vamos resolver o seu problema. Até quando vai o contrato do Lucas Veríssimo? 2022. 2022 ou 2021? 22, né? 21, dezembro de 21. Tudo bem, dezembro de 21, o Santos está salvo. Tem 2 anos ainda, né? O Santos está salvo, o Santos está salvo. O próximo presidente que entrar, em janeiro, pega o Lucas Veríssimo, chega e faz um outro contrato com ele. Pronto, acabou. Porque se a gente for depender do presidente Pérez, vai perder mais um jogador como perdeu vários. Mas está certo o Lucas Veríssimo de publicamente colocar essa situação? Olha, tem que ver meu salário. O Edson, sabe o que acontece? Reajustou do outro. Sabe Quer dizer, não ficou uma coisa meio. Se eu quero falar com você e você some toda hora. É isso aí. Eu tô aqui na televisão, eu falo, ô Edson Calegares, onde você tá, parceiro? É isso aí. Preciso falar contigo, cara. Exatamente. Você entendeu? Você some, eu não consigo falar contigo. É exatamente Pô, isso. Exatamente foi isso que ele fez. Exato. Como o Marinho já fez. É. Como o Marinho já fez. O presidente não aparece. O presidente é fantasminha. Ninguém vê ele, né? Então, pô, se eu tô mandando recado, eu preciso falar com o presidente não me atende. Fala com o diretor lá, eu preciso falar com o presidente vai vir. E o presidente sabe o que é, né? Sabe por que tá procurando. Tá procurando, eu preciso de uma reunião com o presidente não aparece. Não aparece? Então tá bom. Presidente, fiz o gol hoje, não quero ser valorizado pelo Atlético, quero ser valorizado pelo Santos. E aí? Entendeu? É isso. Agora, o Gesualdo, nessa história toda, eu acho que está pedindo para que acerte a situação, porque é importante para ele o jogador Lucas Veríssimo. Tanto é que o São Paulo que trabalhou com ele, que era o jogador do Atlético Mineiro. Então eu acho que para o Gesualdo, a diretoria tem que conversar com o jogador e já colocar um ponto final nessa história, antes que fique se arrastando também. Né? Mesmo porque o Santos não pode perder jogadores importantes, né? Senão vai ficar como o time? Não tem reforço. Aí vai começar a colocar só a molecada da base? Não o repouso lateral esquerdo que ele está pedindo estão achando ainda. que vão buscar o Adriano. Estão tentando trazer o Adriano. Sei lá. Mas o que a gente sente é isso daí. A diretoria tem que pensar em manter o elenco. Não perder mais jogadores. E para manter o elenco tem que fazer esses acertos. Porque o Santos precisa de bons jogadores. E bons jogadores são valorizados. Muito bem. Tomara que tudo se acerte, que o Lucas Veríssimo continue na Vila Belmiro, porque afinal de contas é um zagueiro maravilhoso. Fez uma temporada ano passado brilhante. E seria importante nessa Copa Libertadores, Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro também. Eu deixo dar só uma notícia, né? Que a notícia acabou aparecendo aí com relação ao Conselho Deliberativo. O grupo gestor entrou na Justiça pedindo uma liminar para cancelar a reunião de segunda-feira, porque, no entender do grupo gestor, o presidente Pérez não teve toda a condição de se defender com relação às acusações das contas do 2018. E parece que houve algum problema na defesa dele. Eles não aceitaram, ou pelo menos a defesa foi recusada. Então, me parece que agora o grupo gestor está entrando com uma ação, já entrou com uma ação na Justiça, pedindo uma liminar para suspender a reunião do Conselho Deliberativo. Nós estamos falando em contrato. O Yuri Alberto, afinal de contas, renovou o contrato dele? Não, ou e não vai renovar, hein?
eu fiquei sabendo de uma informação, eu não sei se vai acontecer, eu não sei. Mas a pessoa que me falou, Guido, pode cravar o que eu estou te falando. Ele não renova contrato e já assinou um pré-contrato. Não pode ser, Guido. Não pode ser. O Santos não seria tão, imaturo. Primeiro ele foi para a seleção. E lá na seleção ele falou, olha, o Santos não me procurou, o Santos não conversou, parece que o Santos não me quer, então eu vou embora. Aí o que o Santos faz? Ele sai da seleção, volta e deve ter tido mais ou menos um recado de cima para baixo. Jesualdo, põe o cara para jogar, já que o empresário falou que não dá oportunidade. Colocou. Colocou e não vai assinar a renovação do contrato dele? A informação... E se tiver um pré-contrato, pior ainda. Está colocando na vitrine para dar de bandeja para os outros? A informação que eu tenho é que lá em dezembro eles já estavam preparando esse pré-contrato e o contrato foi assinado. Então, no meio Ele do vai ano, embora. ele estaria indo para Vai outro embora lugar. para a Europa. Muito bom. Se isso acontecer, meu amigo, é só apagar a luz. Olha, não saia daí, uma rápida parada, mas antes um abraço para o meu amigo Faustino, lá na WR Faustino Reformas. Para você que quer fazer uma reforma na sua casa, no seu apartamento ou no seu estabelecimento comercial, ligue para o Faustino, meu amigo. É preço justo e um trabalho maravilhoso. WR Faustino Reformas. Está aí o telefone na tela. Ligue e faça o orçamento sem compromisso. Uma pausa, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Olha, o Sampaoli fez a apresentação dele no Galo e falou o seguinte, o brasileiro está com medo de atacar. Vamos ouvir um pouquinho o que falou o Sampaoli na apresentação do Atlético? Vamos lá. Vai tentar implementar aqui no time. Sí, primero tenemos que convencer y conmover a los que están para ver si ellos están capacitados hasta llevar de cabo un proceso exitoso. Yo el año pasado nadie imaginó que Santos estuviera en el lugar donde estuvo y lo pudimos alcanzar pelear el torneo. Y acá lo mismo, acá tenemos que lograr ser inteligente, analítico, tenemos que diagnosticar cuáles son aquellos nombres propios que pueden acomodarse a la idea y cuáles no, y después reemplazar a los que no están. O sea, es importante que el equipo también tenga un sustento y que nosotros llevemos a la exigencia todo el tiempo de que me caracteriza con los dirigentes, con el presidente, para decirle falta esto, falta esto, falta esto, todo el tiempo, para lograr un team que por ahí ilusione a la gente y no que la gente ilusione al team, que al revés. Acá veo que la gente estimula mucho y el team por ahí nos da la respuesta que la gente necesita. Nosotros tenemos que lograr emocionar de adentro hacia afuera. Você imagina o torcedor do Galo ouvindo isso. Falar assim, olha, não é o torcedor que tem que inflamar Não, os jogadores. peraí. Jogadores também têm que passar Pera energia, jogar um baita futebol, Pera aí. o torcedor se empolgar. Os caras devem estar assim, nossa senhora. Peraí. Hã? Eu quero saber o seguinte, qual torcedor do Galo entendeu o que ele falou? É, mas Todo eles vão se mundo tá acostumar. Tá entendendo o quê? A única coisa que ele falou ali foi de estatística e inteligência. Pô, isso aí eu entendi. Não, ele falou que pelo está amor de pedindo Deus. um jogador para as posições que ele entende que vão precisar e que a diretoria do Santos, a diretoria do Atlético Mineiro, prometeu reforços, no mínimo 5 jogadores. E vai dar. Ele falou que a diretoria prometeu e vai dar os 5 Então, reforços. e aí é o Entre seguinte, eles, o Lucas Geríssimo. E aí aquele negócio, ele vai colocar intensidade nesse time do Atlético. O Atlético tem bons jogadores, o time do Atlético não é bobo, Ele falou o quê do Ricardo Oliveira? que vai ficar no banco, não compete, não é o jogador mais pro nível Isso do aí- Atlético Mineiro. Isso aí foi uma das primeiras coisas que ele falou. Entendeu? Só quando ele chegou aqui foi um dos primeiros que ele pediu. Mas será que ele pediu mesmo? Ele não pediu o Ricardo Oliveira? Para, Edson. Acho que isso aí foi mais um balão de ensaio do que qualquer outra coisa. Será que foi o empresário do Ricardo Oliveira? que bateu esse Não, ou às vezes o balãozaço lá? presidente falando, né? É. É que ele tá fazendo do Robinho Nós não agora, vamos né? falar Tá do Grenal iludindo, hoje? tá Vamos falar do falando- Grenal. Bom, o Atlético Mineiro agora com o Sampaoli, eu perguntei aqui fora do ar para o Alessandro Pugliese, você imagina se o Sampaoli pegar esse Atlético, vergonhosamente eliminado de todas as competições até agora, e fizer um belíssimo campeonato brasileiro? A moral que ele já teve no Santos vai ganhar ainda mais. Aí ele Ó, falou mas você o tá seguinte, falando o quê? Esse Ele já tá Sampaoli- acostumado com isso. Já, né? E não tá? É. Ele não tá acostumado com um time assim? Tá. Quando ele pegou o Santos, ele não foi eliminado nas duas principais competições? Só que ele não teve Não, participação tô nas falando, ele eliminações, já né? está acostumado com esse negócio de conviver com eliminações. É. E o Campeonato Brasileiro, o que ele fez com o Santos, ele pode fazer com o Atlético. É. Montar um super time, ou pelo menos esse time começar a ganhar tudo
e chegar numa final de Campeonato Brasileiro. O Alessandro falou que o Flamengo dá gosto de ver, é barbada, deve ganhar tudo esse ano. Mas o Palmeiras, muita gente falou, Edson, depois que o Palmeiras jogou nesse meio de semana contra o Guarani do Paraguai, Vanderlei inovando, tirou meia, colocou 4 atacantes, Dudu por dentro. Aliás, tem as imagens da vitória do Palmeiras aí. Você gostou do Palmeiras, Alessandro, com esse comando diferenciado do Vanderlei Luxemburgo? A lá Flamengo, jogando com 4 caras atacando e tal? O Flamengo, o Vanderlei vai dar trabalho. O Vanderlei vai dar trabalho. A gente falou isso aqui, que ele tá com sangue nos olhos, né? Ele está querendo mostrar que ele é técnico de ponta, que dirigiu o Real Madrid, que o Jesus nunca dirigiu um time grande da Europa, ele já dirigiu, né? Então, essa história de só treinador estrangeiro, o brasileiro também tem potencial. Então, ele vai mostrar isso com o Palmeiras. E ele está fazendo isso, ele está botando intensidade no time, ele está botando o time para rodar e vai dar um trabalho danado, tanto na Copa Libertadores e principalmente no Campeonato Brasileiro. Porque não se esqueçam que o Vanderlei Luxemburgo é um técnico primeiro técnico que soube jogar pontos corridos no Brasil e foi 5 vezes campeão do Campeonato Brasileiro. 5 vezes campeão. Então ele sabe jogar o Campeonato Brasileiro, ele sabe como fazer. Então vai ser complicado realmente, vai ser uma briga boa entre Palmeiras e Flamengo. Pior para os outros, né? Que vão ter que assistir isso aí. Esse gol foi uma vergonha, rapaz. Esse gol foi uma vergonha. Eu vou falar que é verdade mesmo. Quando você toma um gol assim, descamba todo o time. O Guarani estava dando um baita trabalho pro Palmeiras. O Palmeiras faz um gol aí, um erro de arbitragem ridículo. O cara dá o cartão, o árbitro marcou uma falta, a falta aconteceu, falta dura. Ele pega o cartão amarelo, procura o jogador para dar cartão amarelo pro cara. O cara tá ali, ele dá cartão, o Palmeiras bate a falta e ele deixou a bola rolar procurando o cara para dar cartão, saiu o gol. Pô, ridícula essa atitude do árbitro. Quando ele olhou, a bola já estava entrando. Ele tinha que ter parado. Não vale nada. Eu tô com o cartão aqui, tô anotando o cartão amarelo ainda. Como é que nem apitou para a falta começar? Porque quando tem falta e com o cartão, a bola só rola quando o árbitro apitar. O cara bateu do Palmeiras, saiu o gol, desmoralizou o time do Guarani. Desmontou todo. Agora, essa chegada do Rony aí deu uma qualidade a mais, esse ataque do Palmeiras, que vai ter o Dudu, né? Vai ter o Rony pelas extremas do campo, tem ainda o William Bigode e mais o cara que é um matador, que é um grande jogador e marcou 3 gols na partida. Eu acho que a qualidade nesse ataque do Palmeiras pode fazer um pouco a diferença no Verdão. Mas vamos falar o português, claro. O primeiro tempo foi 0-0. Segundo tempo teve esse gol que o Guido falou, que dá, lógico, que dá uma desmoronada no Guarani. E o terceiro gol do Palmeiras saiu aos 81 minutos, ou seja, faltava 9 minutos para acabar a partida. Foi o terceiro gol do Palmeiras. Mas ganhou de 3-0. Ganhou, mas esse Guarani do Paraguai deu trabalho pro Palmeiras. Não vai falar que não deu trabalho. Deu trabalho. Tomou de 3-0, mas deu trabalho. E acho que leva a segunda vaga, hein? Provavelmente. Acho que leva a segunda vaga nesse grupo aí. Deu trabalho pro Palmeiras. Para você ver que aquela derrota, que não foi derrota. O jogo, né? Foi 3-1, foi 3-0. Foi 3-1, aquela derrota do Corinthians, a eliminação do Corinthians pro Guarani do Paraguai, né, em Itaquera, você fala assim, o Corinthians jogou muito, pressionou muito e não saiu gol. Mas o Guarani tem qualidade principalmente quando joga atrás. Ele tem uma marcação muito forte. Tanto que segurou o Palmeiras no primeiro tempo, né? Segurou totalmente o Palmeiras no primeiro tempo. Bom, agora vamos falar 2 assuntos. Tem o Grenal hoje e tem também a situação do Corinthians. O Corinthians joga 8 anos no final de semana, na Arena do Corinthians. O Guarani pega a Ponte Preta lá em Campinas, no estádio do Guarani. Brinco de Ouro. No Brinco de Ouro. Se o Guarani ganhar o jogo, mantém 3 pontos à frente do Corinthians. É uma situação complicada. Eu ainda acho que o Corinthians corre um sério risco. E depois do jogo de domingo, é o clássico contra o Palmeiras. O Palmeiras, numa dessas, fala assim, vamos eliminar o Corinthians do campeonato, Guido. Pode acontecer. Eu ainda acho que o Corinthians se classifica. O Corinthians vai entrar na Bacia das Almas, mas vai se classificar. Porque é uma equipe que tem qualidade, aqui não está dando sorte. A gente tem que falar o que está acontecendo com o Corinthians. Você costuma falar as coisas e falar, olha, eu falo mesmo e acabou. O último jogo do Guarani é com o São Paulo em Campinas. Não joga mais no grafite do São Paulo. Se o Guarani precisa da vitória, o São Paulo ganha do Guarani, empata? Ou você acha que fala assim? Eu acho que o São Paulo elimina. Estamos priorizando a Libertadores. Se o São Paulo... Não.
Amigo, eu faria a mesma coisa. Futebol, rapaz, futebol é resultado. Você tem que eliminar os mais fortes. Esse negócio de falar, não, tem que jogar de igual para igual. Se o São Paulo pensar o seguinte, vou pegar o Guarani precisa empatar o jogo, dá empate. Para eliminar o Corinthians, dá empate. Dá empate. Tá fora o Corinthians. Eu acho que o futebol tem que ser assim, cara. Eu não fico pensando que no final do campeonato o que decide é quem ganha o título. Eu não quero pegar o Corinthians na final. Você gostaria de pegar o Corinthians na final? Se eu pudesse escolher, eu preferia Você não é louco de pegar o Corinthians numa final. Final é final. O time cresce, o time se empolga, Todo a grande torcida. Não. Time de camisa é complicado. Se eu tiver que eliminar o Corinthians... São Paulo não eliminou o Santos? Foi? Contra o Santo André? Foi. Não entregou o jogo lá? Entregou. Então pronto, eles são zero e vezeiro de fazer isso aí. Só não fizeram Se com o fizer Corinthians. isso, vai fazer. Um abraço. Guilherme. Outro. Alessandro, Grêmio e Inter hoje. É no Beira-Rio, né? Da Inter. Que? Da Inter! No Beira-Rio, é no estado do Inter, né? É. É no Beira-Rio, não é no Beira-Rio? O jogo? É Inter e Grêmio, ou é Grêmio e Inter? Quer valer uma jantinha de frango? Da Inter! Da Inter! Você acha que o Renato Gaúcho vai querer perder pro argentino Gudê lá? Da Inter hoje! É. Se for no Beira-Rio. Se for no Beira-Rio. Eu não sei se é Beira-Rio, acho que é Beira-Rio. É Beira-Rio, se for no É Beira-Rio. Inter e Grêmio. É. Da Inter. Um abraço. Outro. Abraço, querido. 2-0. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.